Ah, que maravilha! Essa vai passar rapidinho, esses 20 minutinhos vão voar com muito conhecimento e humor aqui no meu, no seu, no nosso Carecas de Saber. E aí, minha gente, estamos aqui de volta, eu sou o professor Gus e vamos agora então finalizar o bloco aí dos 10 principais temas para o Enem 2016. Então, olha só, você aí, véspera de prova, é o momento de assistir para dar aquela revisão geral, né, e pegar os temas que vão com certeza aparecer na sua prova. Então, fizemos aí vários temas e vamos agora dar sequência ao tema 7, 8, 9 e 10. Tema 7, Agenda 21. Agenda 21, né, ela pode aparecer com outros nomes. Ela é uma agenda feita pela ONU na conferência aí das questões do clima. Então, o nome das conferências da ONU que envolvem temas de meio ambiente são as COP. No ano passado teve a COP 21, né, esse ano passará até a COP 22 e assim por diante. Então, na COP 21, que foi a do ano passado, que aconteceu na França, foram estabelecidas novas metas aí para a questão do desenvolvimento sustentável. Lembrando que desde lá da Rio 92, ou Eco 92, já há, né, toda uma formulação de agendas aí para o desenvolvimento sustentável. No entanto, essa do ano passado foi importante porque ela renovou vários votos aí e conseguiu trazer um número maior de países para dentro dessa cooperação internacional. Olha só, a Agenda 21, ela é um parâmetro, ok? Como todo parâmetro, ela tem questões em aberto. Então, ao ler quais são as 17 metas para o desenvolvimento sustentável, facilmente você acha isso na internet. Dá uma ideia de que tudo isso é muito vago e que é muito encantado, né? Parece uma coisa meio impossível. Mas, na verdade, não. Na verdade, você tem aí situações que são parâmetros para que cada uma das nações crie suas próprias agendas, né? A Agenda 21 de cada país ou mesmo de cada estado ou município. Bom, em linhas gerais, o que essas metas aí vão querer buscar? Em primeiro ponto, a questão da erradicação da pobreza. Aliás, essa já é a meta 1, né, dentro dessas 17 questões. Bom, erradicar a pobreza não é uma questão muito simples. Estamos falando de acabar com a pobreza do planeta. Por quê? Até pelo modelo econômico que a gente vive, que é um modelo de competitividade, né, você tem alguns problemas ali em, né, colocar uma situação para que toda a população mundial possa chegar num nível de prosperidade. Uns vão afirmar que, há um merecimento maior de uns em relação a outros, outros vão afirmar que, de fato, o sistema ele não permite essa igualdade plena, né, portanto, o fim da pobreza. Bom, outra questão importante que vai aparecer em várias dessas metas é a questão da conservação da natureza. Lembrando que a gente já teve uma aula aqui para você entender a diferença entre preservação natural ou do meio ambiente e conservação. Preservação é aquela ideia de cercar uma área natural e não permitir que o homem atue por ali. Conservação é a ideia do uso sustentável dos recursos, mas usando nessa geração, gerando desenvolvimento econômico, sem afetar esses recursos para as próximas gerações. Então a ideia aí da conservação aplicada às mudanças climáticas, à conservação e melhora dos rios e das águas, tem vários pontos aí que você tem que dar uma olhada. Outra questão importante é a questão da justiça social. Justiça social, de alguma maneira, vai estar ligado à questão da diminuição dos nichos de pobreza pelo mundo, né, a distribuição de alimentos e tudo mais. E outro ponto importante, que é a paz mundial. Lembrando que a função primeira da ONU, desde o seu surgimento, foi sempre relacionada à paz mundial. E paz mundial não significa ausência de conflito, mas significa um equilíbrio adequado entre as nações para que elas não gerem uma terceira guerra mundial que poderia, essa sim, ter um efeito catastrófico. Tudo bem? Então, todas essas metas, ou a maior parte delas, está mirando o ano de 2030. Portanto, essa mesma agenda ela pode ser conhecida também como Agenda 2030. Ok?
esse é um dos principais temas que você tem que estar atento para o seu Enem em 2016. Vamos para o tema 8 agora. Tema 8, olha só. Tema 8 é algo que é fundamental. Aliás, nesse momento você está imerso dentro do tema 8. Por quê? O tema 8, que ele está sendo abordado aí, provavelmente vai ser cobrado também nos vestibulares, é a questão do desenvolvimento tecnológico e os impactos na vida das pessoas. Um ponto aí relacionado a isso é diferenciar o que é o mundo virtual e o que é o mundo real. Lembrando que se você conversar com seu avô ou bisavô, ele não vai ter muita experiência para falar sobre mundo virtual. Na verdade, mundo virtual, na época em que ele era jovem, era algo meio ficção científica. Ouvia-se falar nos livros de ficção científica de um momento lá numa galáxia muito distante, onde as pessoas falariam através de sistemas de comunicação altamente avançados e viveriam imersos dentro de uma espécie de máquina, onde suas mentes estariam conectadas. Pois bem, chegamos a esse tempo. E é nesse tempo que a gente está vivendo, onde a gente passa muitas horas do nosso dia olhando para uma telinha e conversando com pessoas que estão do outro lado da tela, se comunicando de alguma maneira com elas, que é o momento em que a gente vive, onde o mundo virtual ele participa, nós praticamos a nossa vida, o nosso cotidiano, com uma porcentagem de tempo significativo dentro do mundo virtual. Olha só, isso para a geografia cria uma perspectiva diferente. Por quê? O conceito tradicional de espaço geográfico é o conceito de que esse é o espaço feito de acordo com a ação humana, o espaço antropizado, aquele espaço que não é natural. Pois bem, se o mundo virtual ele abre um espaço que não é necessariamente palpável, material, real, do conceito tradicional do real, mas é um espaço que é humano e que é produzido pela ação dos homens, e onde muitos seres humanos estão vivendo com as suas mentes ligadas a esse espaço, significa então que o mundo virtual abre um precedente para uma nova categoria de espaço geográfico, um espaço geográfico virtual, um universo também humano, onde a gente passa aí uma boa parte do nosso tempo. Bom, nisso daí você tem vários temas que estão relacionados, que vão desde a questão da globalização, o quanto os meios de comunicação eles aproximam pessoas que estão em pontos geográficos diferentes, mas também abre um precedente para um debate sobre como está o convívio daquelas pessoas que fisicamente estão próximas. Então esse é um debate muito interessante para dizer se a internet aproxima ou distancia as pessoas. Em alguns casos, ela aproxima. Em alguns casos, ela distancia. E distancia em que sentido também? Distancia no mundo real ou no virtual? Esse é um debate importante que de alguma maneira vai aparecer. Quer dizer, pode aparecer em questões ligadas à filosofia, à história, mesmo à geografia, entre outros, aí pode ser também um tema a ser discutido ou na redação ou nas questões de língua portuguesa. Tudo bem? Vamos para o tema 9 agora e estamos quase acabando. E o nosso penúltimo tema está bastante ligado a um novo modelo de economia que tem surgido e que tem virado moda, especialmente no Brasil, nesse contexto de crise econômica. Olha só, é nesse contexto de crise econômica que o mercado precisa se reinventar, precisa criar medidas de facilitar aí, a venda de seus produtos, dos seus serviços e justamente por conta dessa circunstância facilita a aplicação da tal da economia colaborativa. Vejam bem, regra básica aí, de como funcionava o mercado até então o mercado mais tradicional. Isso também parte de uma cultura de aquisição. Então, aquisição de bens. Vamos imaginar como funcionava antigamente, e é claro, até hoje, muita gente ainda pensa nessa mesma linha. O que você precisa? Você precisa de um lugar para morar ou você precisa ter uma casa? A visão tradicional de mercado é a visão de adquirir o bem.
Ou seja, ir lá e comprar a casa, comprar o carro, comprar a ferramenta para poder fazer alguma benfeitoria na casa, comprar coisas, né? Portanto, de acordo com uma lógica mais tradicional do mercado, as pessoas adquiriam bens e, portanto, acumulavam patrimônio. Dentro da proposta da economia colaborativa, você tem aí a ideia de que, na verdade, você não precisa comprar coisa, você precisa do serviço que ela te proporciona, né? Então, você não precisa da casa, você precisa de um lugar para morar. Então, o patrimônio em si, casa ou patrimônio carro, ele, na verdade, só serve para você ter o acesso ao benefício daquele patrimônio. E aí, o que fica mais barato? Ter o benefício ou adquirir o patrimônio? A lógica da economia colaborativa é uma lógica anti-acumulação de patrimônio e, portanto, prioriza o acesso ao serviço. E esses serviços, eles são compartilhados. Vamos entender o que seria isso? Quer ver como você já deve ter visto isso se você mora em São Paulo. Você vai para algumas regiões e tem lá algumas bicicletas que estão colocadas ali para serem alugadas. Nisso, você não precisa comprar uma bicicleta, portanto. Você vai lá, você quer dar uma volta de bicicleta que vai durar 2 horas, você aluga aquela bicicleta por 2 horas, tem o acesso ao benefício, ao serviço da bicicleta, sem precisar comprar o bem bicicleta. Quer ver o que mais? Sei lá, no passado você queria ter um cursinho pré-vestibular através de videoaulas. O que você fazia? Você ia lá e comprava um pacote, né, com um CD-ROM, com um treco que era material para você ter, né, o serviço. Então você tinha que ter o patrimônio para você ter o acesso ao serviço, ao benefício. Agora não. Por exemplo, você está tendo essa aula e você não tem que juntar nada na sua casa referente a essa aula. Essa aula está sendo disposta dentro de um canal que qualquer pessoa pode ir lá e ter acesso ao serviço. Ok? Então, nós, por exemplo, aqui estamos participando dessa economia colaborativa. Estamos compartilhando conhecimento com você para que você tenha um excelente resultado ali no seu Enem. Ok? Vamos agora para o último tema e assim fechamos o nosso bloco dos 10 principais temas para o Enem 2016. Vamos lá, então. Para a gente terminar, vamos agora para o tema 10, eleições nos Estados Unidos. Para você que não está acompanhando nem as eleições do seu próprio município, né, pode passar pela cabeça, mas que me interessa saber das eleições de outro país? Bom, interessa tudo. Primeiro, porque vai cair na sua prova do Enem. Segundo, porque aquilo que é decidido com relação à política dos Estados Unidos, que hoje ainda é o maior PIB mundial, país que é a grande potência do mundo, né, e que tem uma influência muito grande sobre a América Latina, aquilo que acontecer lá vai com certeza repercutir no mundo todo, em especial sobre nós aqui latino-americanos e brasileiros. Pois bem, então vamos dar um perfil aí de algumas das principais propostas dos 2 candidatos que estão lá disputando a presidência. Isso é claro, né, se você está assistindo esse vídeo e as eleições norte-americanas já aconteceram, você já vai ter aí, né, uma ideia de quem ganhou e, portanto, o que vai acontecer. Se, por acaso, você está assistindo esse vídeo antes do final do mês, aí do mês de novembro de 2016, ainda é um mistério, e aí você vai estar mais ou menos nesse impasse aqui, ó. Você tem a Hillary Clinton, que hoje, né, no momento em que eu estou falando, está com aproximadamente 46% das intenções de voto, enquanto que o Donald Trump está com 44%. Quer dizer, em termos técnicos, eles estão empatados. É quase 50-50%, ok? Então, o negócio está realmente tenso e por isso que a gente não sabe hoje o que vai acontecer. E é por isso que a gente precisa dar um pano geral aí para você ter ideia do que vai ser do mundo em relação ali à liderança dos Estados Unidos. Bom, vamos a alguns principais pontos. Do ponto de vista da economia, a Hillary ela tem uma proposta, ela é democrata, né? Portanto ela é da mesma linha que vem do Obama, inclusive ela foi
secretária de Estado do Obama, no primeiro mandato dele, secretária de Estado nos Estados Unidos, é igual, no nosso caso, ao ministro de Relações Internacionais. Tudo bem? Então, ela foi, né, do governo do Obama também, participa, lembrando que ela é esposa de um ex-presidente, né, do Bill Clinton. E o que ela coloca? Primeiro, que ela fala com relação à economia é diminuir os impostos para a classe média e aumentar os impostos sobre as grandes fortunas, né, para os caras mais ricos dos Estados Unidos. Já o Trump, que tem um outro perfil, ele que é um dos caras mais ricos do país, né, ele é um bilionário, né, e está ligado ali a esse grupo, ele é republicano, ele promete o quê? Diminuir os impostos para os grandes empresários, ou seja, meio que o contrário do que ela fala. Isso por quê? Porque ele tem uma linha de pensamento de que é preciso facilitar para que essas empresas não saiam do país. Aliás, uma política muito forte do Trump é a ideia de que as empresas norte-americanas têm que estar dentro do território norte-americano e não montando filiais, por exemplo, no Sudeste Asiático. Então, ele tem essa preocupação aí. Olha só, a Hillary, ela já, né, do ponto de vista aí da questão dos imigrantes, ela pensa em oferecer cidadania, ou seja, regularizar a situação dos 11 milhões de imigrantes ilegais que já estão dentro do território norte-americano. Então, do ponto de vista do Partido Democrata, né, que tem como base, uma das bases eleitorais, as populações norte-americanas de origem estrangeira, né, especialmente latinos, a ideia de legalizar os imigrantes que estão na situação de ilegalidade ajudaria com relação à cobrança de impostos. Uma vez que esses caras tivessem cidadania, eles passariam ali a declarar renda e, de alguma maneira, participar da economia formal norte-americana. Já o Trump afirma de uma maneira muito polêmica que ele quer construir um muro na fronteira, quer dizer, expandir o muro que já existe ali na fronteira entre os Estados Unidos e México. E chegou a colocar em alguns momentos que essa construção ainda deveria ser custeada pelo governo mexicano. Ou seja, tem uma política bastante ostensiva em relação aos imigrantes latinos. Ok? Vamos lá. Com relação à política externa, a Hillary, que foi, né, como eu falei, a secretária de Estado ou ministra das Relações Internacionais do governo Obama, ela já teve várias participações importantes aí na política externa norte-americana, teve envolvimento em questões aí de ocupações das Forças Armadas norte-americanas em outros países, especialmente no Iraque. Isso pega meio mal do lado dela, mas ela tem uma política a favor da diplomacia, né, com relação aí à resolução de conflitos, na linha que Obama vem levando. No entanto, tem dois países que estão aí de pedra no sapato dos Estados Unidos, a Rússia e a China. Então, olha só, você que está ligado aí em questão da geopolítica mundial, né, questões que envolvem conflitos, a Rússia, nos últimos anos, ela vem se destacando como uma potência militar. A Rússia reacordou, né, e o Ocidente vem, né, colocando a Rússia como um país aí preocupante. A China é o país que está crescendo gradativamente e promete superar a economia dos Estados Unidos até 2030. Então, a China e a Rússia, que compõem os dois países talvez mais fortes dos BRICS, né, de alguma maneira preocupam economicamente, politicamente e militarmente os Estados Unidos. Então, isso aí pode ainda trazer grandes consequências, mas a Hillary promete ser bastante dura com relação a esses dois países, apesar da diplomacia com os demais. Então, olha só. Já o Trump, ele é bastante incisivo em afirmar que os Estados Unidos têm que recuperar o seu antigo vigor de potência militar do mundo.
e potência hegemônica, ou seja, ele é bastante duro nas suas afirmações, né, em dizer que, tem que aumentar os gastos com defesa mesmo, equipar as Forças Armadas norte-americanas, e ele chega a colocar, inclusive, a ideia de que é preciso usar, se necessário, usar até mesmo armas nucleares contra o terrorismo internacional, o que é muito polêmico, né, porque isso pode desencadear uma série de consequências aí. Bom, então aqui a gente tem contexto geral sobre um e outro candidato, e o que vai ser dessas eleições, a gente espera aí que seja o melhor, e nós aí latino-americanos com certeza sofreremos o reflexo da eleição ou dela ou dele. Vamos ver o que vai acontecer. Para o seu vestibular, com certeza esse debate será cobrado de alguma maneira. Então, fica esperto. Bom, finalizamos aqui então os 10 principais temas para o Enem 2016. Para você que vai fazer a prova esse ano, boa sorte, né? Vai lá e faz a prova com aquela convicção, com aquela força de vontade, né? Mostra que você é capaz, mostra que você estudou no Careca de Saber todo esse tempo. Ok? Então, ficamos por aqui, minha gente. Um abraço.